Romanos 2, verso 11 em diante, até o 16. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém. Obrigado, irmão Kevin. Irmãos, eu não consegui imprimir, tive um problema na minha impressora, e eu não consigo usar o tablet. Eu fico meio perdido no tablet. Aí eu falei, eu vou levar minha máquina de escrever. Amados, Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, a gente tem que lembrar que o tema principal... Vai ter salinha para as crianças? Não, né? O tema principal da carta aos Romanos era a justificação pela graça mediante a fé. Essa é a mensagem central. Romanos é considerado, né, como a escritura ponto zip, né? A escritura compactada. O Evangelho está todo ali em Romanos. É uma das melhores, ou talvez a melhor exposição do Evangelho. Paulo trabalha argumentos, né? E ninguém melhor que Paulo conseguiu explicar intelectualmente como é que funciona o mecanismo de salvação do Evangelho. Os discípulos faziam sinais, mostravam o poder de Deus. Pedro, só de passar perto, só a sombra de Pedrão já curava. Isso mostrava o poder de Deus, o poder do Evangelho. Claro que não era 24 horas por dia, né? Mas acontecia, a Bíblia relata isso. E Paulo não era exceção disso. Paulo não era nem de longe exceção disso. Paulo também era muito usado em sinais e maravilhas, né? Ao ponto de, quando ele não podia ir, levava um lenço dele, né? Só vou ler um trecho aqui em Atos 19, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse era Paulo. Então, longe de mim falar que Paulo, por causa de sua capacidade intelectual,
de expressar a razão da sua fé através da carta aos Romanos era menos operoso em sinais e maravilhas. Mas a verdade é que a carta aos Romanos, ela é uma carta diferente. Ela é uma carta que não está lidando com sinais. É uma carta que tenta colocar em argumentos esse poder de Deus para a salvação. Paulo, ele está lidando aqui com episteme. Obrigado, meu irmão. Conhecimento, argumentos, contra-argumentos, objeções, refutações, conclusões lógicas. Paulo o tempo todo escreve como se estivesse debatendo com alguém que é contrário ao Evangelho, e ele mesmo faz as afirmações, e ele mesmo cria as objeções, e ele mesmo refuta as objeções criadas, e ele é capaz de levantar as melhores objeções contra suas próprias afirmações. Tamanha a capacidade intelectual de Paulo. Paulo, ele levanta uma grande objeção para o evangelho que ele estava pregando. E por que eu estou falando tudo isso? Qual que é o propósito de eu estar falando tudo isso? É porque quando a gente lê certas coisas que Paulo escreve, que ao ponto do próprio Pedro falar que Paulo escreve coisas difíceis e que pessoas distorcem para a própria perdição. Então nós precisamos entender qual é o intuito e o objetivo que Paulo está escrevendo e como que ele está escrevendo e por que ele está escrevendo aquelas coisas. Por que ele faz perguntas? Por que ele responde as perguntas? Porque, de fato, quando você pega o livro de Romanos para ler, e o capítulo 2, por exemplo, é um texto muito difícil, muito, muito difícil. E nós ficamos vários sermões pregando em cima de Romanos 1 para solidificar bem essa questão da salvação pela graça mediante a fé, que é o tema central da carta de Romanos. E aí nós vamos entrar nas questões das obras. Mas antes de nós entrarmos nas questões das obras, tem que estar bem solidificado o tema central da carta, que é justificação pela graça mediante a fé. Senão você vai entender errado. Senão você vai entender Paulo errado. Porque ele fala muito de obras e de glória de Deus e de imagem de Cristo. E isso é um quebra-cabeça que vem desde o Éden, né, e que Paulo consegue orquestrar, né, numa exposição teológica, num tratado teológico incomparável como a carta aos Romanos. E uma das grandes objeções é: se o cristianismo é verdadeiro, se o cristianismo é a palavra de Deus, por que judeus não se converteram ao cristianismo? Vocês pensam que Paulo fugiu dessa pergunta? Paulo não fugiu dessa pergunta. Como eu disse, Paulo ele era capaz de levantar as maiores objeções
para suas próprias afirmações. Essa talvez é a maior e mais poderosa objeção para aquele evangelho que Paulo pregava, que ele era tão íntimo ao ponto de chamar meu evangelho. E essa objeção era uma objeção aparentemente lógica, aparentemente empírica, só que não. E ele prova isso na carta aos Romanos. E só que Paulo, ele escreve de uma forma que é difícil para você entender a refutação dele às vezes. Ele começa refutando, daqui a pouco ele volta naquele assunto, ele refuta mais um pouco, e ele traz à luz mais alguns entendimentos, e ele vai te construindo no entendimento do Evangelho, no entendimento de Cristo, no entendimento do mecanismo da salvação. E aí, aquele argumento inicial, aquela afirmação inicial que ele mesmo levantou uma objeção e agora ele mesmo está refutando aquela objeção, começa a ganhar vida, começa a ganhar corpo, começa a ganhar rigidez, começa a ganhar luz. E a primeira vez que Paulo responde a esse argumento é o verso 11, que nós acabamos de ler. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Aí você fala, mas pastor Eric, isso não responde a pergunta. Vamos lembrar que é Paulo que está falando aqui, né? Então, ele vai na raiz. Primeiro ele vai na raiz, ele dá a paulada, e depois ele vai mostrando, ele vai desenvolvendo aquilo. Ele vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. E isso discorre até capítulo 12, 11, se eu não me engano. Você vê a todo tempo, na carta de Romanos, Paulo fazendo comparação entre judeus e gregos, ou judeus e gentios. Eu lembro que na primeira pregação expositiva da carta aos Romanos que eu fiz aqui, eu pulei um pouco essa parte de judeus e gentios, que era no verso 16, e eu falei assim, mais para frente a gente vai ver um pouco disso, porque a gente precisava entender algumas coisas antes de entender por que Paulo está toda hora fazendo comparação entre judeus e gentios, ou judeus e gregos, do judeu primeiro, depois do grego. Por que Paulo está sempre falando isso? E aqui começa a ficar claro, né, que existia uma objeção. Os irmãos sabem o que é objeção? Quem sabe o que é objeção, levanta a mão. Objeção é um contra-argumento. Oi? Descontar. Foi dito antes. Pode ser. Objeção é um contra-argumento, né? Ou uma pedra no caminho. Algo que vem contrapor, discordar, como o irmão falou. Em vendas, né? Quem trabalha com vendas, eles ensinam
você levantar as objeções, né? E contornar cada objeção. Se alguém já trabalhou com vendas aqui, sabe que isso é ensinado em vendas. Então, se eu falo, por exemplo, olha, eu quero te vender este notebook aqui, né? Aí você fala, mas eu não posso comprar este notebook. Aí eu falo, mas por que você não pode comprar este notebook? E aí você vai me responder. Quando você me responder, você está me dando a sua objeção. Né? Qual que é a sua dificuldade em comprar esse notebook? Você vai falar o seguinte, não, porque ele é um Core i3. Talvez é uma objeção, você queria um processador melhor. Mas aí eu vou o quê? Eu vou refutar a sua objeção. Como? Eu vou falar, olha, é um Core i3, mas ele é 8ª geração. Talvez você tenha um Core i5, mas é de 2ª geração. Do que adianta? Pelo menos você está com um i3, mas ele é mais moderno. Eu estou contornando ou refutando a objeção. No caso do vendedor, ele não tem intenção de refutar, ele tem apenas a intenção de contornar para atingir o objetivo final, que é a venda. Né? Até se o cara falar que não tem dinheiro, ele fala, sua única dificuldade é a falta de dinheiro, a gente faz em vezes, dona Rosa. A senhora... A gente faz em vezes. Então, tudo isso é um contorno de uma objeção. Então, só para entender o que é objeção. Voltando para Paulo. Quando Paulo escreve, ele levanta objeções. Só que ele não contorna as objeções, ele atropela. Ele refuta. Nós não sabemos se essas objeções eram reais ou da mente de Paulo. Né? Nós não sabemos se as pessoas tinham aquelas objeções e aquilo chegavam até os ouvidos de Paulo, então ele estava ali escrevendo e colocando as objeções e não contornando, mas refutando. Então, refutar é provar errado, certo? Se você diz para mim que isso aqui é de fibra, eu vou te refutar e vou falar, não, isso aqui é um MDF, um pó com cola, aí, um pó de madeira com cola qualquer. Aí. Isso é refutar, provar que alguém está errado. Então Paulo ele não contornava as objeções, ele refutava, ele atropelava. Então ele levantava as melhores objeções e ele atropelava essas objeções. Só que às vezes ele tinha que fazer por partes, devagar. Então ele ia na raiz. Então, a primeira resposta para Paulo, ele começa a levantar a objeção desde o início. Então Paulo é tão sincero no que ele escreve, é tão sincero. Eu estou falando Paulo, meus irmãos, mas isso é a palavra de Deus. É como Deus usou Paulo. Paulo ele é tão sincero no que ele escreve, que ele começa a criar dentro de você a objeção que você nem tinha. Fala, está faltando você me perguntar alguma coisa. Eu vou te aguçar algo para você me perguntar. Que quando ele começa a falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que tem a ver judeu e grego nessa história, Paulo? Não sei, continua lendo. Continua lendo. Ele está te aguçando uma pergunta, ele está te aguçando uma objeção. E depois ele começa a desenrolar
os seus argumentos e refutar as objeções. Então, uma das grandes objeções para salvação pela graça mediante a fé, e com isso, se o cristianismo é verdadeiro, por que os próprios judeus ou israelitas negaram o cristianismo? E aí Paulo começa a responder dizendo: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Parece uma resposta que não é muito convincente. Mas na verdade é uma resposta muito convincente. Ele conclui: assim pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma, a Torá, da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Quando você ouve falar de lei gravada no coração, você lembra de qual profeta? Jeremias. Jeremias 31. Jeremias 31, verso 31, diz o seguinte: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí a gente volta para Paulo aqui, dizendo que quando os gentios sem lei procedem como a lei, eles revelam que a norma da lei, a Torá, está gravada no seu coração. Então, quando os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que não têm lei,
quando eles obedecem à lei, eles estão provando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do gentio. Então, primeiro argumento, se o cristianismo é verdadeiro, por que os judeus não aderiram ao cristianismo? Paulo vai responder isso de diversas formas. Ele não vai deixar nenhuma ponta solta. Fique tranquilo. Leia Romanos. Mas vamos dar um pulo lá em Romanos 9. Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ó Paulo falando de consciência de novo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. E aí, aqui ele responde mais um pouquinho. No verso 6 ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E aí ele vai discorrendo aqui, e aí ele diz algo fantástico, que Deus suporta vasos de ira, porque Ele quer mostrar a sua misericórdia. E aí ele vai discorrer que os vasos de misericórdia são muitos. Tanto judeus, quanto nós, gentios. E quando ele se refere a vasos de ira, eram os desobedientes. Eram os que atuavam no espírito do anticristo. Como eu li no início do culto, aqueles que eram movidos pelo dragão, que tentavam todo o tempo tragar o filho. Então, uma grande resposta de Paulo ao argumento: se o cristianismo é verdadeiro, por que os judeus não aderiram? A primeira grande resposta é: quem disse que eles não aderiram?
Paulo vai dizer, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, e eu estou em Cristo. Nem todo de Israel é israelita. Nunca foi assim. Não era essa a aliança. Não era essa a aliança. São os filhos da promessa. Então, os judeus eleitos estão em Cristo. Esse é um argumento de Paulo. E a gente pode ver ele argumentando melhor isso em Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, as Escrituras previam isso. Já estava ali nas Escrituras. Eles só não tinham a revelação disso, a iluminação disso. Era um mistério que estava oculto. Mas a aliança feita com Abraão não foi uma aliança feita com Israel. E aí ele vai dizer, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Como que Deus justificaria os gentios? Pela fé. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão conhecia o Evangelho. Davi conhecia o Evangelho. Você já leu Davi? Davi parece algum israelita para você? Deus é Deus de aliança, meus amados. Nós temos que entender as Escrituras em alianças. Você tem alianças maiores, alianças menores, você tem alianças dentro de alianças, alianças que substituem alianças. Então, a palavra de Deus previu que Deus justificaria os gentios através do Evangelho. E pré-anunciou a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. O que tem a ver Israel nessa história do Evangelho, meu Deus do céu? É isso que Paulo está argumentando. Deus não faz acepção de pessoas. Só que você precisa entender, Paulo. E Paulo não é facinho de entender, não. Então, primeiro argumento de Paulo é Deus não faz acepção de pessoas. Tem nada a ver com ser judeu, o Evangelho. Ele começa a aguçar esse argumento desde o verso 16 de Romanos 1. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Tem nada a ver com ser judeu ou ser grego. A aliança que foi feita com Abraão foi feita
para todas as nações. E aí ele continua aqui em Gálatas. No verso 11, ele fala: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Novamente, citando Abacuque 2,4, que é o que ele cita em Romanos 1,16. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Aí ele continua falando que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E aí no 14 ele fala: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual que era a bênção de Abraão? Qual que era a bênção de Abraão? O Espírito prometido. A bênção de Abraão não tem nada a ver com finanças, não. Sai dessa heresia. Foge dela, povo meu. Sai da Babilônia, meu irmão. A bênção de Abraão era o Espírito prometido. Joel disse que nos últimos dias o Espírito se derramaria sobre toda a carne. Ou seja, a salvação viria sobre todas as nações. Deus confundiu o povo na Babilônia, que construía uma torre de onde pretendiam atacar o reino de Deus. E Deus vai e confunde a língua dos povos, daquele povo. Eles subiram se entendendo e desceram se desentendendo. E aí surgem as línguas no mundo. E aí, em Pentecostes, como o pastor Patrick leu aqui hoje, vocês receberão poder do alto para serem minhas testemunhas. Aí em Pentecostes, Deus faz o contrário do que ele fez na Torre de Babel. E aí você vê o Espírito descendo como línguas como de fogo, e as pessoas falando em diversos idiomas, pregando o Evangelho, pregando a verdade de Deus em diversos idiomas. E ali Deus começa a fazer o contrário, ele começa a espalhar agora o Evangelho. O Evangelho agora está sendo pregado em diversos idiomas. E Jesus anunciou em Mateus 24 que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo. Depois viria o fim. Então, Paulo argumenta que por que os judeus não recebem o Evangelho? Primeiro ele argumenta: quem diz? O Evangelho é para judeus e para gentios. Eu sou judeu. Tem muito judeu. Ele ainda diz o seguinte: se Deus não tivesse deixado remanescentes, seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então quem disse que os judeus não aceitaram o Evangelho? Esse é um dos argumentos de Paulo. E depois ele argumenta: quem disse que o Evangelho é para Israel? Quem disse que
que o Evangelho tem a ver com uma nação? Se o que Jesus pregou é: o meu reino não é desse mundo. Você não leu nas Escrituras que quiseram coroar Cristo como rei de Israel e ele recusou? Todas as coisas na aliança feita com a nação de Israel apontavam para o reino de Deus e para Cristo. Inclusive a cidade de Jerusalém. Ela aponta para a nova Jerusalém. A Jerusalém celestial, que vai descer do alto e que vai iluminar toda a terra. A gente nem vai precisar do sol mais. Então, não adianta ir em Jerusalém, pagar caro um turnê, para fazer turnê espiritual, que não vai dar certo não. Tem nada de diferente lá. Usa o seu dinheiro para missões que você ganha muito mais. Tudo grupo. Não tem nada debaixo do céu de Jerusalém especial. Quem diz isso não entende o Evangelho, não entende as alianças, não entende a cruz de Cristo. As alianças, meus amados. Deus fez uma aliança de obras, a qual o homem provou ser incapaz. E aí depois ele faz uma aliança de graça, ou da fé. E dentro dessa aliança, ele faz outras alianças. Aí ele faz uma aliança com Abraão, e dentro da aliança com Abraão, ele faz uma aliança com uma nação. E essa era a nação de Israel. Por que que Deus precisava fazer uma aliança com uma nação? Paulo responde. Porque Deus precisava exercer misericórdia. E ele precisava suportar vasos de ira para poder nos entregar a salvação. Ou você acha que Deus não tem ira? Ou você acha que Deus não é irado contra o pecado? Ou você acha que esse mundo não está condenado? Esse mundo está condenado. Esse mundo tem um tempo para acabar. E quanto mais você invocar o nome do Senhor, quanto mais você pregar o Evangelho de Cristo, tão logo ele será acabado, destruído. Não tenha as suas esperanças nesse mundo. Coloque as suas esperanças em Deus, em Cristo, no reino vindouro. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. São duas palavras que têm praticamente o mesmo significado. Ou seja, é como se você estivesse sendo redundante para enfatizar algo. Adão tinha realmente a imagem de Deus. Ele realmente conduzia, pensava e agia segundo a vontade de Deus. Ele realmente representava Deus nessa terra. Até o dia que ele pecou. E aí ele passou a ter uma imagem própria. Uma mistura. Uma natureza pecadora. Ele carregava a imagem de Deus, mas ele também carregava o pecado. E aí as coisas começaram a dar errado. Porque a ira de Deus se acende contra o pecado.
Você precisa olhar com os olhos da justiça de Deus para entender essa questão da imagem de Deus. Se você não entender essa questão da imagem de Deus, você não vai entender a seriedade da ira de Deus. Então o homem agora é pecador, Adão tem imagem, mas Deus tem uma promessa, que nasceria um descendente de Adão, daquela imagem, que redimiria um povo. E ali teria um povo redimido, filho da mulher, e um povo não redimido, filho da serpente. Mas, quando nós lemos as Escrituras, parece que quanto mais o homem vai pecando, mais ele vai distorcendo, desonrando e apagando a imagem de Deus que está nele. E aí a gente vê coisas chegando ao ponto de Deus destruir toda a humanidade. Deus destruiu toda a humanidade. Só preservou Noé e sua família. Porque o homem estava muito perverso. E a perversidade desperta a ira de Deus. E Deus derrama a ira. Deus não é Papai Noel. Deus é um Deus irado. Ele odeia o pecado. Ele tem inimizade contra pecadores. Ele é inimigo da humanidade pecadora. Quando nós falamos que Deus é amor, Deus é amor porque Ele suportou tudo isso para nos entregar a salvação, porque Ele queria um povo eleito, Ele queria salvar um povo. Então Ele mostrou seu amor sofrendo na cruz. Mas isso não quer dizer que Deus tem o culpado por inocente, ou que você vai fazer coisas boas para compensar as más. Não! Deus é inimigo do pecado, portanto inimigo do pecador. E aí parece que quanto mais as pessoas pecavam, mais aquela imagem ia se distanciando, ia se apagando, ia sendo desonrada, sufocada. Ao ponto de Deus mandar um dilúvio, ao ponto de Deus mandar exterminar 2 cidades, ao ponto de Deus mandar exterminar povos inteiros, porque atingiam um limite da iniquidade, onde Deus não suportava mais não derramar a ira dele sobre aquele povo, e ele tinha que trazer o juízo. Por mais que ele seja um Deus misericordioso, chega um limite que Deus traz o juízo, traz a ira. E Deus falou com Abraão sobre os amorreus, que Abraão, a descendência dele, ia passar um tempo no Egito, até que os amorreus atingissem esse limite, onde ele ia vir e derramar a sua ira. Então Deus precisa separar um povo, porque Ele precisa afastar a ira dele de um povo para poder nos entregar o Messias. E tem que ser um povo que traz a imagem de Adão. Porque depois que Caim mata Abel, que era o filho da promessa, aí você vê a serpente tentando devorar o filho, como nós lemos em Apocalipse 12. Eva dá à luz novamente
a um filho chamado Sete. E a Bíblia diz que Sete era a imagem e semelhança de Adão. Então Deus tem toda uma preocupação em separar um povo, onde Ele dá instruções para esse povo. Não coma carne de porco, não coma animal tal, façam rituais de purificação com água, façam rituais de propiciação, onde vocês vão aplacar a minha ira sobre vocês. Façam rituais de expiação. Então Deus demandava coisas ipsis literis que eles tinham que cumprir, porque a mulher precisava dar à luz o filho, precisava sair o Messias. Então, a dor de Paulo era essa. Ele era judeu, a eles pertencem as alianças, os profetas, o Messias descende deles. Enquanto o mundo inteiro estava distorcendo a imagem de Deus, desonrando, tinha gente em Israel buscando a Deus. Então, Paulo fala com grande dor no coração, mas ele também fala que os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas estavam em Cristo. A coisa chega ao ponto de quando Paulo vai falar em Romanos 1,17, só vira a página um pouquinho, que ele fala que Deus revela o Evangelho pela fé e que o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que pela fé nós obedeceremos às leis de Deus, de fé em fé, ainda que nós não tenhamos a lei de Deus. Olha as aspas que eu estou fazendo. Abre aspas, não tenhamos. Eu já explico o que isso quer dizer. Aí ele fala no 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. E aqui ele começa a falar da criação. E ele chega num ponto que ele vai falar que eles não glorificaram a Deus como Deus e que eles rejeitaram a imagem de Deus. Ele vai falar no 22 que eles, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha a diferença de linguagem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Dois termos que são sinônimos, que dão ênfase à perfeição da imagem de Deus em Adão. Agora, Paulo está descrevendo homens que são o contrário. Homens que são a semelhança da imagem do homem corruptível. Perceberam a diferença? O que isso quer dizer é que os homens vivem de tal forma no pecado e de tal forma inimigos de Deus e de tal forma debaixo da ira de Deus e de tal forma desonrando a imagem de Deus que eles não são como Sete. Sete era a imagem e semelhança de Adão. E Adão já era um homem corruptível, corrompido. Esses homens, eles são a semelhança da imagem. Percebe? Enquanto um é a imagem perfeita, assim como Adão era a imagem perfeita de Deus, imagem e semelhança, e depois de caído, ele teve um filho que era a imagem perfeita dele, imagem e semelhança, chamado Sete. Agora os homens, eles são a semelhança da imagem. É como se você pegasse a imagem, tirasse uma xerox, tirasse a xerox da xerox, e vai tirando a xerox da xerox,
E você vai se afastando do original. E não pode sobrar nada além de ira. Por isso Deus precisou preservar uma nação com uma cultura, com princípios que afastassem a ira de Deus e aproximassem a imagem de Deus, para que eles não distorcessem tanto a imagem de Deus. Então eles faziam rituais com animais, tinha o dia da expiação. O dia da expiação, eles matavam um bode, o sacerdote fazia imposição de mãos no bode, e ele colocava ali o pecado de toda a nação na cabeça do bode, amaldiçoava aquele bode. E aquele bode eles botavam no deserto, para que aquele bode sofresse a ira de Deus no lugar daquela nação. Daí surgiu a expressão bode expiatório. O bode expiatório é Cristo. Cristo decide sofrer toda a maldição no nosso lugar. Como nós lemos em Gálatas, que ele foi amaldiçoado, pois está escrito, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Mas para nos salvar, ele sofreu a ira de Deus para nos salvar. Então o argumento de Paulo é esse. Peraí. Quem foi que falou que os judeus não são cristãos? Não é todo mundo que está em Israel que é israelita. Tem joio no meio do trigo. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros israelitas, estão em Cristo. E depois Paulo argumenta: eu sou judeu da tribo de Benjamim. E depois ele argumenta: peraí, a aliança que Deus fez da graça, ou da salvação pela fé, pela graça mediante a fé, é priori em pelo menos 430 anos. A lei e os mandamentos é totalmente pela fé. Quando Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão não recebeu uma tábua com 10 mandamentos. Abraão obedeceu pela fé. Ele tinha os 10 mandamentos no coração. É isso que Paulo está argumentando. Enquanto vocês, judeus, dizem que guardam a lei e não guardam, porque é impossível guardar a lei, os judeus que não têm lei, abre aspas, porque nós temos a lei, nós conhecemos o Evangelho, quando ele faz essa expressão de que eles não têm lei, era no sentido deles. Eles tinham doutores, mestres das leis, pessoas que examinavam ipsis literis, artigos, incisos, pode isso, não pode aquilo, vou dar tantos passos, não posso dar tantos passos. A gente não vive nesse rigor. A gente conhece a graça de Deus. A gente já perde arrego, já se entrega, sou culpado. A gente não tenta provar a nossa justiça. A gente aceita de Cristo. E ao fazer isso, Deus nos declara inocente. E a partir daí, começa a florescer a lei em nós, através de nossos atos. E aí Paulo está argumentando que, através dos atos dos gentios, quando eles obedecem o Evangelho, quando eles andam em santificação, de fé em fé,
pela fé, e aí eles recebem glória, e glória, eles vão externando a imagem de Deus, que foi preservada até o nascimento de Jesus. Não sei se você já reparou, mas a Bíblia fala de genealogia até Cristo. Acabou Cristo, ela para de falar de genealogia, que só importa até ali. Depois, agora, nós que estamos em Cristo, não interessa de que geração você vem, não interessa se você vem de uma geração que está na 5ª geração de satanista, de macumbeiro, não interessa. Não interessa. Cristo, Ele vem e te faz nascer de novo. Ele te regenera. Ele te coloca de novo a imagem de Deus, a imagem de Cristo. E aí, essa imagem de Cristo que é colocada em nós, que é a lei que é escrita em nosso coração, é da nova aliança. E aí não interessa quem você era, as coisas do passado se foram, tudo se fez novo. Deus já te justificou. E agora, Ele quer te corroborar com o poder do Espírito Santo para que você seja santo. Para que você seja testemunha. Como que o povo de Cristo testemunha? Com santidade. Então, queridos, esse entendimento da imagem de Deus é importante para a gente entender o que Paulo está argumentando. E quando Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas, ele está falando que Israel foi uma aliança dentro de uma aliança. Foi um processo necessário. Não foi a finalidade. A salvação em Cristo não tem nada a ver com você ser judeu, ou com você ser grego, ou com você ser gentio. É claro que os judeus tinham dificuldade de entender isso. Por isso que Paulo batia tanto nessa tecla. Até os discípulos de Cristo tinham uma certa dificuldade de entender isso. Lembra de Pedro? Deus dá uma visão a Pedro de animais impuros, mata e come. Jamais colocarei coisa impura na minha boca, Senhor. Pedro, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus já havia regenerado Cornélio. Deus já havia restaurado a imagem dele em Cornélio. A regeneração precede a conversão. Você está morto e Deus vai lá e te vivifica. É assintomático. Você não percebe, não sabe quando acontece. A conversão você percebe. As pessoas confundem regeneração com conversão. Cornélio foi regenerado e começou a enxergar o reino de Deus. Porque foi isso que Jesus falou para Nicodemos, que para você enxergar o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você seja regenerado. É necessário que você receba a imagem de Deus. O renovo da imagem de Deus, que agora é Cristo, o segundo Adão. Porque o primeiro Adão não venceu nas obras, mas o segundo Adão venceu nas obras. Então a imagem do segundo Adão vale. A do primeiro não. Quem está em Adão está perdido. Mas quem está no segundo Adão está a salvo, que é Cristo. Ele tinha uma aliança de obras com Deus. Ele conquistou a salvação pelas obras.
Não só a dele, mas a nossa. Nós temos uma aliança de graça com Deus. Jesus veio e concluiu o serviço que Adão não foi capaz de fazer. Então, Israel era apenas parte desse processo. Desse processo de salvação. Deus não faz acepção de pessoas. E aí nós, que não somos observadores da lei na nossa força, como os judeus são, nós acabamos por revelar a norma, a Torá de Deus em nossos corações, quando nós obedecemos. E é isso que Paulo fala aqui atrás. Que Deus revela o Evangelho, no verso 17 do versículo 1, que Deus revela a justiça dele, né? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela observação da lei? Não! O meu justo viverá pela fé, pela obediência. E ao obedecer, eu vou fazer ele cumprir a lei e demonstrar a lei. E vou fazer ciúme naqueles que achavam que podiam observar a lei na força do seu braço. Se é que isso faz algum sentido para vocês. Mas quando a gente chegar lá em Romanos 11, vai fazer. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos dê graça para nós sermos cada vez mais fracos, cada vez mais indignos, cada vez mais dependentes e cada vez mais obedientes. Está me ouvindo? Cada vez mais obedientes pela fé. Não precisa não, meu irmão. Estou terminando. Cada vez mais obedientes pela fé. E que nós venhamos a revelar a norma, a Torá de Deus em nosso coração, pela ação do Espírito Santo. E que toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada a Cristo. E que nós diminuamos para que Ele cresça. Amém, meus amados? Se coloquem de pé em nome de Jesus.